Meus irmãos, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, nos proteja. Aqui, seguindo nas nossas pregações, ainda com um formato diferente do que estamos acostumados e também com muita saudade da nossa escola, da presença dos amigos, daquela rotina que muito nos faz falta, mas também certos de que estamos cumprindo o nosso papel também para colaborar nesse momento tão difícil. Então, para preparar os nossos pensamentos, os nossos corações, até uma coincidência, na última pregação no mês de junho, se não me engano, foi sobre o versículo anterior do mesmo Evangelho de Mateus, e hoje falamos sobre o acúmulo dos tesouros na terra, e hoje falaremos do ponto a seguir da exortação de Jesus, também no Evangelho de Mateus. E ele diz em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento de vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois mais do que eles? E qual dentre vós o que pode com todos os seus esforços aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Vamos elevar os nossos corações, os nossos pensamentos a Deus. Deus Santo, nosso Pai, nosso amigo, aqui, Senhor, virtualmente reunidos na nossa escola Jesus Cristo, mas certos de nossa união espiritual com todos os nossos guias, os nossos mentores, os nossos amigos, todos que colaboram com essa casa de bênçãos. Estamos, Senhor, com os corações alegres de estar reunidos em Teu nome. Mesmo sabendo de todas as nossas dificuldades, das nossas imperfeições, da nossa insistência em não seguir o caminho correto, o Teu caminho, Senhor. Ampara-nos a todos os que sofrem nesse momento, e que possamos, nesse momento, nessa hora, receber o auxílio, o amparo, para que as nossas mentes e os nossos corações consigam receber as luzes de bênçãos que emanam de Ti, Senhor, e que com certeza nos ajudam a superar as nossas dificuldades, os nossos obstáculos. Que o Santo Evangelho de Jesus possa continuar como nossa rocha fundamental, nos apoiando e nos direcionando. Permaneça conosco, Senhor,
e ampara-nos hoje e sempre. Em teu santo nome, que assim seja. Meus irmãos, na nossa reflexão dessa noite, nós vamos abordar essa exortação de Jesus do não vos inquieteis ou não vos preocupeis. E inicialmente precisamos pensar, relembrar em que momento Jesus fez essa exortação. Pela cronologia dos evangelhos, essa advertência de Jesus aconteceu logo na sequência do Sermão do Monte, que ocorreu no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e aqui nós estamos no começo do capítulo 6, e não há nem no Evangelho de Mateus, nem no de Lucas, nenhum comentário a respeito de uma movimentação que Jesus e os discípulos tenham feito. Então podemos acreditar que essa passagem, né, essa advertência aconteceu pouco tempo depois do término do Sermão da Montanha. Então eles estavam ali envolvidos naquele ápice desse sermão tão importante, que marcou com certeza aqueles 3 anos da missão pública de Jesus. E os discípulos estavam reunidos nessa hora, e como aconteceu e foi narrado, né, algumas vezes, em algumas oportunidades, essas reuniões podemos começar a pensar, a imaginar, que eram reuniões também práticas sobre a logística, sobre os próximos passos que os discípulos dariam junto com Jesus, que caminho seguir, para qual cidade, para qual vila, para qual aldeia. E com certeza os discípulos sempre se preocupavam com a questão da alimentação, do vestuário, e Jesus, em outras passagens, já fez outras advertências de que eles só andassem com uma túnica, que não levassem dinheiro, mas certamente era esse o contexto que ocorreu essa exortação do não vos inquieteis com o que irão comer, nem com o que irão vestir. E ele faz essa comparação de que Deus cuida dos lírios do campo, que dirá que não cuidará, que não proverá para todos nós. E podemos pensar que essa exortação do não vos inquieteis, ela é uma advertência, principalmente, inicialmente, podemos pensar, aos ansiosos, aos super preocupados, a quem vive o dia de amanhã antes de viver o dia de hoje, mas também podemos pensar nos que podem se aproveitar dessa figura que Jesus utiliza, dos lírios, que ficam na contemplação e são amparados por Deus, de muitas interpretações que podem caminhar por um ócio, por uma falta de atividade, por uma inércia. Então, trouxemos na nossa humilde reflexão essa abordagem de que é uma exortação para a ansiedade e também para a preguiça, para a inércia, para a nossa, às vezes, falta de ânimo. Então é uma dupla exortação, pois precisamos ter cuidado com os dois lados, com os dois aspectos. E para iniciar, vamos falar da ansiedade, que é um tema que está muito em voga, muito comum, principalmente em momentos de quarentena, em momentos difíceis como esse da pandemia. Muitas pessoas se descobrindo ansiosos ou reforçando as características da ansiedade. E o significado de ansiedade é a emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior.
Ou seja, é alguma agitação interna que caracteriza esse estado desagradável. É um sentimento ruim, uma sensação ruim, melhor do que um sentimento. É um sentimento de temor por eventos futuros, preocupação, se ocupar antes, se desgastar antes do acontecimento, tentar prevenir tudo o que vai acontecer, adivinhar o que vai acontecer. Somos uma geração de ansiosos. Temos ouvido muito essa questão da crise de ansiedade, são aspectos psicológicos muito presentes hoje na humanidade, em todos nós, e sofremos pelo amanhã, sofremos antes de acontecer. E às vezes, com esse sofrimento prévio, com essa necessidade de controle do que vai acontecer, acabamos não cuidando do dia de hoje. Emmanuel também tem, se não me engano, no livro Estude Viva, uma mensagem que não me recordo o nome, mas se não me engano é o hoje e o agora, ou algo assim. Ele diz isso, que o tempo é agora, o dia é hoje. Então temos essa tendência muitas vezes de querer antecipar e de já sofrer por antecedência. As crises de ansiedade muitas vezes são esse sentimento por algo que ainda vai acontecer. E um outro aspecto também é essa preocupação material. Como ficaremos com relação aos recursos, ao dinheiro, a questão do abastecimento das nossas casas. E Jesus diz que tenhamos essa tranquilidade. E em outro aspecto, vamos analisar também nessa reflexão sobre a inércia, o desânimo, a preguiça, que é a aversão ao trabalho, a procrastinação, deixar para depois. O conceito de inércia na física, ele é um movimento constante ou um repouso. E existe um esforço grande para tirar um corpo, um objeto desse repouso. Então, por isso que é difícil, é um desafio também você não ficar apenas na contemplação, deixando os dias passarem e não agir. E vamos ler também do livro Harmonização mais à frente, que Emmanuel nos adverte sobre esse risco dessa interpretação de que Deus cuidará de tudo, então eu posso seguir aqui na minha inércia, no meu ritmo uniforme, no meu ritmo constante ou no meu repouso, sem me preocupar ou sem agir no meu entorno, porque a nossa evolução, o nosso caminhar depende de ação. Obviamente que também de contemplação, de estudo, mas também, com certeza, de ação. E os lírios do campo, os pássaros que recebem essa providência mais exposta, mais clara de Deus, né, pelo sol, pela chuva, eles também têm a sua missão dentro dos seus ecossistemas de reprodução, de criar sombra, de ser alimento. Então todas as plantas, os animais têm a sua função. Então nós não podemos cair nesse perigo de nos comparar a esses outros seres que aparentemente têm uma vida, uma existência de repouso, de inércia, de contemplação. Porque eles cumprem as suas funções, as suas obrigações. E todos nós, quando reencarnamos aqui na Terra, fizemos um compromisso. Nós não lembramos desse compromisso, mas no fundo, nós sentimos em certas situações que um certo incômodo por não seguir tal caminho ou fazer tal escolha, parece que nós estamos deixando uma coisa mal resolvida, e muito provavelmente se trata desse compromisso que fizemos. Essa exortação do não vos inquieteis, meus irmãos, ela é uma exortação ao equilíbrio. Jesus, em vários momentos, aborda aspectos mais materiais e práticos e também espirituais, filosóficos. Jesus é um mestre, um guia tão perfeito que nos mostra sempre
essa preocupação com o equilíbrio, com que nós nos mantenhamos equilibrados. Cumprir a nossa tarefa dia após dia, sem uma preocupação demasiada com as coisas, como ele várias vezes advertiu os discípulos, mas também não podemos ser relapsos, não termos cuidado, não sermos cuidadosos com os talentos que nós recebemos, com o nosso corpo, com a nossa casa, com o nosso trabalho, com os nossos familiares. Podemos pensar que esse cuidado sem excesso também é uma forma de gratidão, de comprometimento, mas lembrando sempre que Jesus nos deu 2 grandes mandamentos: de amar a Deus sobre todas as coisas, e nisso está a comunhão com Deus, a tentativa de aproximação pela oração, pela meditação, mas também amar ao próximo como a nós mesmos. E para que consigamos fazer isso, não vamos conseguir nem nos aproximar desse mandamento se ficarmos parados, se ficarmos apenas olhando esse aspecto contemplativo ou apenas o aspecto da comunhão espiritual. Pois a fé, nós também falaremos mais à frente, mas a fé sem obras, a fé sem atividade, ela se torna também menos proveitosa e vai nos ajudar menos na nossa caminhada espiritual. E vamos analisar 3 aspectos rapidamente sobre essa exortação. E o primeiro deles é uma visão que, principalmente nesse momento que nós vivemos, de tantas injustiças, tantas diferenças, pessoas muito privilegiadas e pessoas passando muitas necessidades, muitas dificuldades, ainda mais numa onda de desemprego, numa onda de doença, né, e que causa muitos problemas sociais. Óbvio que nós sabemos que Deus sempre proverá o necessário, mas a gente não pode abrir mão do nosso cuidado com os mais necessitados materialmente. Esse é um dos aspectos que nós vamos abordar. Por isso é tão importante o trabalho que a nossa escola faz, que ela manteve a entrega dos kits, dos alimentos, dos produtos de higiene, de limpeza, porque nós não podemos tomar ao pé da letra essa exortação de Jesus, de que Deus proverá, mas nós podemos e devemos ser instrumentos da providência divina. É para isso que nós estamos aqui em humanidade, em comunidade. Então, a importância da caridade, ainda mais nesse momento, com o aumento das pessoas em situação de rua, a importância que nós, como uma igreja, como uma religião, a importância das religiões nesse momento, e temos visto tantos desacertos, tantos caminhos controversos em várias religiões, no próprio espiritismo, em todas as religiões, de desvios de conduta, de desvios de recurso, enfim, e de figuras de instituições ou de pessoas que representam instituições que deveriam ser os principais agentes dessa redução da desigualdade, da injustiça que nós vivemos. Um segundo aspecto, meus irmãos, que também devemos pensar, hoje está muito vigente, muito visível, muito alardeado, uma onda, uma ideia da autoexaltação, do foco em si mesmo, do privilégio de si, tem que me amar primeiro, cuidar de mim primeiro. Algumas linhas até psicológicas, de orientação psicológica, que coloca o foco em si mesmo, preciso me resolver primeiro para resolver o outro, e nós sabemos que essa é uma postura que não é alinhada com o que Jesus nos pediu.
Jesus disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Primeiro o próximo, amai ao próximo como você se ama. Não se ame muito para depois amar ao próximo. Então isso obviamente que não é uma crítica à atitude de se conhecer, de fazer terapia, de meditar, de todas essas atividades de autoconhecimento. Nós, né, sabemos da importância disso, inclusive para que consigamos corrigir mais tendências, consigamos suprimir certas atitudes, certos hábitos que não são positivos, que atrapalham a nossa evolução. Então esse autoconhecimento é muito importante, mas nós não podemos nos colocar como uma prioridade, tudo para mim mesmo, preciso me resolver para que depois eu vou ver o resto, porque as pessoas estão passando fome, porque as pessoas estão sofrendo, estão sozinhas, e não só de mazelas materiais, de sofrimentos materiais, mas de sofrimentos espirituais, sociais, psicológicos. Então, precisamos tomar cuidado para não criar essa bolha em torno de nós mesmos. E um terceiro aspecto, Jesus fez essa exortação para que não se preocupai com o dia de amanhã, e Jesus iniciou a sua missão pública aos 30 anos de idade, e sabemos que provavelmente entre os 12, 15 anos de idade até os 30, ele trabalhou de carpinteiro, de ajudante de carpinteiro com seu pai, para também dar um exemplo, assim como Paulo, que foi, antes de iniciar a sua retomada pública, já cristão, foi trabalhar como tecelão no deserto. Esses exemplos, e o exemplo arrasta, o exemplo mostra muito, é uma prova de que Jesus ficou vários anos trabalhando, vivendo a vida de um ser humano normal, de um ser humano comum, para mostrar que é digno, é importante, é necessário que tenhamos a nossa vida. Mas, em um período até mais curto de tempo, ele trouxe toda essa visão, toda essa amplitude de conceitos, de ensinamentos na sua missão apostólica, na sua missão espiritual pública. Mas ele não deixou de alimentar, além dele ter sido carpinteiro, de ter aprendido um ofício, de ter trabalhado e ajudado a sustentar a sua casa, junto com seu pai e com sua mãe, ele não deixou de alimentar a multidão nos 2 episódios da multiplicação dos pães, e foi uma mostra de que a providência divina se transformou em algo material, que é o que estamos hoje analisando, e nos ensinou a cuidar das coisas materiais e espirituais, de nós e dos outros. Quando ele diz orai e vigiai, é um autocuidado. Orai e vigiai para que não caídes em tentação, para que consiga fugir das suas más inclinações. É um autoconhecimento, é um autocuidado, um autocontrole, sim. Mas também mas em outros momentos ele veio com a parábola do bom samaritano, onde quem foi o próximo daquele que estava caído. Então, trazendo essa dualidade de olharmos para nós, mas de não nos esquecermos de quem está ao nosso redor, de quem às vezes precisa até mais do que nós mesmos, na maioria das vezes. E também dos aspectos materiais, como na multiplicação dos pães, e muito nos aspectos espirituais, quando ele diz que eu sou o pão da vida. Então, e quem se alimentar desse pão não terá mais fome, quem beber dessa água não terá mais sede. Ele se preocupou, cuidou da parte material, ele fez uma ceia na sua despedida antes da crucificação com seus discípulos, e fez uma ceia material, com pão e vinho. E cuidou disso, pediu para que os discípulos alugassem, conseguissem um local. Era uma preocupação, uma atitude material, trivial, cotidiana, mas ele sempre priorizou a parte espiritual. Então Jesus mostrou esse equilíbrio, que é um pouco dessa exortação que estamos analisando hoje. E, meus irmãos, essas dificuldades
que são apresentadas por Jesus, elas são tanto a ansiedade, o excesso de preocupação, esse apego às necessidades materiais e também em outras situações, e não quer dizer que aqui estamos separando em duas classes de pessoas, porque muitas vezes nós somos ansiosos, preocupados, queremos resolver tudo da vida pessoal, da nossa, mas ao mesmo tempo ficamos com lírios do campo, e ainda piores, porque não cumprindo a função, ficamos ali observando o que está acontecendo, alguém precisando de ajuda e nós passamos ao largo, como o levita passou, como o fariseu passou quando o samaritano precisava, que é pior até do que a contemplação do lírio do campo. É uma indiferença. E Jesus está mostrando isso para nós. E um exemplo muito marcante, e agora relembramos há poucas semanas, desse nosso querido benfeitor, do Dr. Bezerra de Menezes. Ele tem vários episódios na sua encarnação aqui como Dr. Bezerra, onde ele mostra um traço que é peculiar, que é comum, que é constante nos espíritos superiores, nos espíritos evoluídos, que é a calma com as coisas materiais. Lembremos também da nossa querida Célia, quando foi expulsa de casa com um bebê no colo, sem recurso. Mesmo com todo aquele desespero da situação, a sua preocupação não era com que ela ia se alimentar, com o que ia acontecer. A preocupação é com que ficasse tudo bem na sua casa e que ela deixasse aquele bebê em segurança, que são preocupações dignas e necessárias. E o Dr. Bezerra, nesse um exemplo que nós, e o exemplo é sempre bom, que ajuda que a gente reforce na memória e nos ajuda a tentar copiar de certa forma essas boas ações, esses bons exemplos. Ele era desapegado financeiramente e num episódio a sua esposa, Dona Cândida, avisou que precisava de compras, que a casa estava uma situação muito comum, principalmente nesse momento agora onde temos ficado mais em casa, de o marido avisa a esposa avisa o marido, o filho avisa que precisamos fazer compras. Hoje ainda temos essa facilidade de pedir a compra por aplicativo, por site, por telefone. E naquela época as compras tinham que ser feitas na quitanda, na mercearia. E Dona Cândida advertiu, relembrou Dr. Bezerra que no retorno dele do seu trabalho, que ele precisava trazer recursos, mantimentos para a alimentação da família. E ele iniciou o seu trabalho no dia a dia e o pouco dinheiro que ele tinha com ele acabou doando para atender esses mais necessitados que apareceram, e ele se esqueceu completamente das compras e retornou a casa. E quando ele chega a casa, há uma surpresa. A Dona Cândida reclama com ele: Bezerra, não precisava de tantos alimentos. Havia chegado uma doação de uma carroça cheia de alimentos, cheia de mantimentos para casa. Então essa é a providência divina de quando, ao invés de nos preocuparmos com o dia de amanhã, estamos no trabalho. E esse exemplo casa com os dois aspectos. Não adianta uma preocupação excessiva e também não adianta a inércia. Nós precisamos achar esse equilíbrio entre, sim, cuidar do que é importante ser cuidado, mas confiar que existe uma força muito mais poderosa que nós. E quando Jesus fala que Deus não desampara os lírios, os pássaros, ele não está nos convidando à inércia, muito pelo contrário, porque Jesus sabia da nossa missão que cada um de nós desenvolve aqui na Terra. Essas missões, esses compromissos, e às vezes são missões simples, humildes, mas quando a gente às vezes usa o termo missão parece uma coisa grandiosa. Às vezes a nossa missão é cumprir um trabalho, formar uma família ou exercer uma certa atividade. Esses compromissos, às vezes humildes, simples, fazem parte do nosso desenvolvimento. E nós, meus irmãos, não podemos
fazer com que ninguém evolua porque a gente quer que o outro evolua. A nossa evolução é de dentro para fora. Ela acontece, ela tem que vir de dentro para fora, mas ela passa pelos outros. O nosso caminho evolutivo, ele precisa desse autoconhecimento e dessa ação, desses dois aspectos estarem caminhando em equilíbrio. Essa é a nossa responsabilidade. E para endereçar, encaminhar esses dois aspectos que analisamos hoje, a inquietude e a inércia, podemos pensar em pequenas atitudes, pequenas ideias humildes que podemos começar a trilhar para combater esses aspectos. E a inquietude e a ansiedade vai ser minimizada com o exercício da fé. Mas também temos que ter um cuidado de não julgar a quem quer que seja: fulano está ansioso, fulano está tendo crise de ansiedade, é falta de fé, não confia em Deus. Muito provavelmente é falta de fé mesmo, e a falta de fé produz uma série de... a falta de confiança em Deus produz uma série de efeitos colaterais, como a ansiedade, como a depressão, e muitas vezes as causas nós não conhecemos, e quem somos nós para julgar essas causas e julgar essas pessoas? Então, é um exercício de fé, de confiança, de autoconhecimento, de humildade também. Porque a pessoa muito preocupada, muito ansiosa, quer ter o controle de tudo. E nós não sabemos do nosso dia de amanhã. Portanto, essa necessidade de controlar o que está ao nosso redor é sim uma falta de humildade. É uma vaidade nossa. Então, é um exercício de humildade. Aceitar um dos exercícios que muitas linhas terapêuticas trazem é isso, de aceitar que há algo maior do que você. Então, e que é um exercício que nos ajuda a visualizar de uma forma mais humilde. E o exercício da fé, ele vai acontecer pela oração, pela meditação, pelo recolhimento, pelo estudo, pela leitura, porque esses exemplos, a releitura das passagens, podemos relembrar de quantas vezes já estudamos alguma parábola, algum versículo, e que cada vez que relemos temos uma nova visão, um novo conceito, ou uma adaptação mental aqui, conseguimos entender um pouco melhor. E principalmente o trabalho. O trabalho, meus irmãos, material, o trabalho espiritual, o trabalho nos ajuda muito a que nós tiremos o nosso cérebro, a nossa mente desse ciclo que ele é vicioso, da preocupação, do medo, ou também até do nosso outro aspecto, da inércia, porque às vezes o medo, a insegurança nos paralisa. Então, não podemos controlar tudo, pois existe essa força muito maior do que a nossa. E o caminho, algumas ideias que nós podemos utilizar para fugir dessa inércia, dessa paralisação, eu não sou bom para fazer isso, agora está muito corrido, e cada vez vai estar mais corrido. Então nós precisamos, no meio dessa correria, que realmente a nossa vida, por tudo que acontece em volta, fica num ritmo mais intenso, nós precisamos achar esses caminhos. E nós não vamos sair de espíritos imperfeitos para espíritos puros de uma vez, sem passar por todas as etapas. E acreditamos muito que o caminho para fugir dessa inércia também acontece aos poucos, com pequenas atitudes, com pequenos movimentos, com pequenos trabalhos. Se nós não conseguimos ainda fazer alguma coisa prática por algum projeto social, aqui na escola, em outros lugares, podemos iniciar pelo menos com uma doação financeira, com uma oração por esse projeto, compartilhando nas redes sociais, pedindo ajuda.
já é um primeiro movimento, nós saímos da inércia. Orar por alguém, orar por alguma causa, por alguma coisa, por algum projeto, por alguma instituição, também é importante, é um caminho. A leitura, nós muitas vezes, eu não tenho tempo da leitura, mas quanto tempo nós perdemos às vezes lendo sobre a vida alheia, né, nessa intensidade das redes sociais, quanto tempo perdemos. E se nós lermos um versículo por dia, uma questão do Livro dos Espíritos ao dia, uma página de um romance de Emmanuel todos os dias, nós já estaremos caminhando para o trabalho, para a instrução, para a aproximação. Se fizermos, eu tenho dificuldade de me concentrar, mas uma oração na manhã, uma na noite. E todos esses pequenos movimentos vão nos ajudando a educar o nosso cérebro, o nosso espírito nesse caminho. E caridade também é um exercício, meus irmãos. Muitas vezes nós passamos, eu não consigo parar aqui o carro para ajudar, eu paro, não consegui. Às vezes com uma moeda, essa pessoa pode comprar um pão que ela não tem. Então, esse pequeno ato de uma moeda, de uma pequena ajuda, já é um primeiro passo. E se nós sempre mantivermos a nossa mente alerta nesse sentido, isso começa a virar uma coisa mais natural. É o pensar no outro, é o olhar para o outro. E nós, quando começamos esse processo, esse exercício, essa repetição começa a deixar as nossas reações mais naturais. E indo para a nossa conclusão, vou comentar a respeito de um trabalho que iniciamos no meu grupo familiar, um trabalho de ajuda na alimentação a pessoas em situação de rua, que iniciou ali com 20, 30 refeições aos domingos, e que já com a ajuda de muitos amigos chegamos a quase 200 refeições, 160, 150, e esse comentário é apenas, não é obviamente nenhuma autoexaltação, pelo contrário, mas um testemunho, que pode nos indicar um pouco dessa repetição. Muitas vezes, nós que fazemos parte desse trabalho, passávamos por uma pessoa na rua, em situação de rua, e passávamos direto, como aconteceu ao samaritano, que já relembramos hoje. E hoje existe um padre no Brasil chamado Júlio Lancelotti, e acho que a indicação de segui-lo nas redes sociais, de colaborar com o seu trabalho é válida. Ele faz um trabalho muito interessante, muito firme, há anos com as pessoas em situação de rua. E ele fala uma coisa que marca muito quem o escuta falando, que é da invisibilidade. Nós, cristãos, não podemos passar por ninguém necessitado como se fossem invisíveis. E nesse exercício de toda semana ir levando as refeições e buscando na casa das pessoas, muitas pessoas têm ajudado, nós começamos a nos adestrar a não deixar que fique invisível, que esse irmão, essa irmã fiquem invisíveis. E isso é uma amostra, um pequeno exemplo dessas ideias de que se a gente for forçando, e a gente precisa forçar a fazer, porque muitas vezes a gente pensa, mas eu vou me comprometer com um domingo de ir à escola, se Deus quiser, em breve nós retornaremos aos nossos trabalhos na escola, mas eu tenho que ir todo domingo, ou todo terceiro domingo, mas eu tenho outros compromissos. E se nós não começarmos com nenhum trabalho, com nenhum caminho desse, nós vamos continuar preocupados com coisas que não são relevantes, importantes, e também nós vamos ficar propensos a essa inércia.
Então, meus irmãos, que esse exemplo, que essa ideia, essas pequenas ideias dessas atitudes que façam com que nós nos preocupemos menos com o que não é tão importante, ou que nos preocupemos sim com o que é importante, mas na medida certa, sem querer antecipar os sofrimentos, os problemas, seguindo um dia de cada vez, e também com que não fiquemos paralisados, porque por termos medo, por termos comodidade, o dia é hoje, o tempo é agora. Temos que lembrar que os fariseus passavam horas repetindo orações, né, mecanicamente, ali naquela contemplação, e a sua fé era vazia de obras. Então Jesus fez advertências muito duras sobre isso, o chamou de sepulcros caiados, que por fora. Então, não só a prática religiosa, essa fé sem essas ações, sejam elas materiais, espirituais, sociais, de qualquer cunho, elas são perigosas. Nós corremos o risco de cair nessa super preocupação com as coisas que não são de Deus, com as coisas que são do mundo, ou essa falta de ação, de ânimo, de atitude frente a tantas dificuldades que os espíritos passam, que os nossos irmãos passam. Portanto, meus irmãos, para concluir o nosso raciocínio, vamos ler desse livro Harmonização, de Emmanuel, uma mensagem intitulada Cuidados, que ele analisa esse versículo: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, o versículo 34 do Evangelho de Mateus. E ele diz: os peregrinos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de inquinar afirmativas evangélicas, desviando-as rumo a falsas interpretações. A recomendação de Jesus referente à inquietude é das que mais prestou aos argumentos dos discutidores ociosos, dessa contemplação e de que Deus resolverá tudo. Depois que o Cristo aludiu aos lírios do campo, não foram poucos os que se reconheceram a si mesmo na qualidade de flores, quando não passam de plantas espinhosas. Em verdade, o lírio não fia, não tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não pede admiração alheia, floresce no jardim da atmosfera, enfeita a alegria ou consola a tristeza. É útil à doença e à saúde. Não se revolta quando lhe fenece o próprio brilho ou quando mãos egoístas o separam do berço onde nasceu. Será que o ocioso toma igualmente o padrão do lírio em relação à sua existência na humanidade? Recomendou Jesus que o homem não guardasse ansiedade nociva relativamente à comida, ao modo de trabalhar, ao vestuário, às questões acessórias. Ensinou que o dia, representando a resultante das leis gerais do universo, atenderia a si mesmo. Isso é incontestável. Para o discípulo fiel, vestir e comer são coisas simples. Trabalhar constitui a alegria de servir em qualquer parte e o dia significa oportunidade santa de cooperar no bem. Mas afirmar daí que o homem deva caminhar sem cuidado de si próprio seria menosprezar esforços do Cristo, convertendo-lhe as palavras em programa de vagabundo. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se nas aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se, iluminando-se. De fato, a ave canta feliz, mas faz a sua casa. A flor adorna-se tranquila, mas atende os desígnios de Deus. O homem deve viver confiante, mas atento em se organizar para a obra divina da perfeição. Tinha mais alguns aspectos para trazer, mas com certeza nós já temos aqui uma boa reflexão dessa exortação tão sábia que Jesus nos deu, que é a exortação ao equilíbrio. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ampare como pessoas e como humanidade, para que possamos ser menos egoístas, menos preconceituosos, menos duros,
e que possamos olhar um pouco mais para fora de nós e menos para nós mesmos. Então, vamos fazer a nossa prece final. Deus, nosso Pai e nosso querido amigo, aqui, Senhor, agradecidos por esses minutos de pensamento em Ti e de reflexão no Santo Evangelho de Jesus, só temos, Senhor, agradecer e pedir mais uma vez que nos ajude e nos ampare a caminhar o Teu caminho, a dizer a Tua verdade e a viver a Tua vida, Senhor, a vida em Ti. Fica conosco, ampara todos os que sofrem nesse momento, os doentes, os enfermos, todos os que estão em situação vulnerável, fisicamente, materialmente, socialmente e espiritualmente, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Permanece conosco hoje e sempre e ampara-nos a todos na nossa escola Jesus Cristo. Em Teu santo nome, Senhor, que assim seja.